bora pro nosso desafio. Chegamos na parte do nosso desafio. Vamos. Vamos deixar logo claro. Você tem alguma noção de programação, Bruno? Zero. Nunca vi um código na vida, né? Pronto, era só isso que eu queria saber. Eu vou estar botando aqui na tela para a galera ver qual é o código e vou estar mandando aí no teu chat para você ver qual é o código. Eu só preciso que você veja que essa primeira linguagem que eu vou te apresentar, que eu vou te mostrar, ela não é definitivamente uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem tipada. Que no caso tipada a gente tem com algumas palavras encaixadas que formam até uma lógica que a gente pode entender. E essa é uma linguagem que a gente usa em banco de dados. Toda empresa, toda loja tem que ter um banco de dados para estar armazenando. Por exemplo, se você vai no mercado, quando passam o código, o cupom lá no leitor, né? O código, o cupom de barra lá, dá aquele bipzinho e ele identifica o preço do produto. Então, no caso, o programa foi lá no banco de dados buscar qual era o código daquele produto e trazer para você qual o preço. Esse vai ser um exemplo que eu vou te mostrar de banco de dados em SQL. Vou mandar aí no teu chat e vou botar aqui para a galera ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat e falar com você. Você me vê ainda? Veja, ainda consigo ver. Tá. Então, o chat. Meu Deus. Isso daí, para você não ficar com medo, certo? A gente trabalha em banco de dados com tabelas, como o Excel. Então, cada variável que a gente for fazendo, por exemplo, um cliente, ele vai ter todos os seus atributos e todas as características em forma de tabela. Então, para você bater no olho aí, pelo seu inglês, o que você acha que isso está fazendo? Como assim? O que está fazendo? É isso, o que o comando tá sugerindo para você? O que é que ele tá assim, no caso, traduza para a gente o que o comando está falando. O comando é isso antes do parêntese. O que está dentro do parêntese é justamente os atributos que ele vai ter, as características que ele vai ter. Tá, create table client, que seria para criar uma tabela, um table client, sei lá, Acertou uma já. mesa. Porque o cliente, no caso, seria um das entidades, no caso, daquele sistema, do nosso banco. Porque a gente vai ter um cliente, vai ter que registrar um cliente no nosso sistema. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma tabela com o nome de cliente. Então, esse comando está falando justamente isso. Criar uma tabela cliente. E dentro dele, a gente vai ter uma identificação do cliente, que ele seria um inteiro, INT. Primary key. O que seria uma primary key? Primary key é a chave principal. Perfeito. Não sei se a chave é a palavra certa. A gente chama de chave primária. No caso, também Primária. seria uma chave principal. Justamente porque é ela que vai ser a principal do nosso cliente. O nome, que vai ser um varchar, que isso aí você não precisa saber mesmo. Not null, que no caso ele não pode ser nulo, né? Unique, que seria o quê? Único, né? Pronto, perfeito. Pro e-mail e pro CPF. Perfeito. Então a gente quer dizer que o CPF e o e-mail daquele cliente vai ser único, que ele vai ser uma cadeia de caracteres, um varchar de 50, que char vem de character, né? Meu inglês é horrível, hein? Character, sei lá. Fala character. Olha aí, Bruno. Tipo de caractere, né? Isso, perfeito. Então, justamente, você acabou de ver um comando de criação de uma tabela no banco de dados. É justamente isso. Você, com seu inglês, você não conseguiu entender os atributos, porque realmente isso aí você precisaria estudar. Mas, assim, você já sabe que aquilo ali seria um comando de criar uma tabela. Isso aqui seria um comando de quê? Tá pedindo para inserir valores no cliente, e daí tem João, blá, 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 e um monte de dados. Perfeito. Você está inserindo valores justamente na sua tabela cliente que você acabou de criar. E esses dados são os dados que você passou como atributo ali em cima. Como... o nome, o sexo, e-mail e o CPF. Para você ver como o inglês já começa a ajudar o programador sem nem você precisar estudar aquilo ali. Você já está entendendo o que ele está fazendo. Sim. Vou te demonstrar mais um e vai ter só mais um e acaba. Isso aqui é um comando já avançado. Vê se você consegue entender. Tá, é para selecionar nome, sexo, bairro, cidade, do cliente, endereço. Daí tá falando where ID client, tipo aonde o ID e o sexo. Perfeito. No caso, esse comando, você está selecionando o nome, o sexo, o bairro e a cidade. Da onde? From cliente, da minha tabela cliente e da minha tabela também endereço que a gente não criou, então você não precisa saber. Where é uma cláusula onde a gente fala de filtro.
para a gente filtrar a informação. A gente não selecionou aquilo ali, então a gente vai estar filtrando agora com o where, onde o ID do cliente seja igual ao outro ID do cliente e ao sexo seja igual ao feminino. Vê que bacana como o seu inglês consegue fazer você entender comandos básicos de programação de banco de dados. Não é interessante? Já é um passo na frente, né? É, meio caminhado praticamente, né? Porque assim, se torna uma coisa muito... não sei se o nome seria básica, mas assim, uma coisa muito na cara, né? Você, poxa, é óbvio. Se eu quero selecionar uma coisa... Torna-se... Não é óbvio. É algo parecido com óbvio mesmo. Tem uma palavrinha. Tem um nome pra isso. Tá, fugiu. Bruno, tu sabe que esse canal meu, eu ensino Java, né? Que eu já tinha te falado pra tu. E aqui a gente ensina a linguagem de programação em Java. Então, nada melhor do que no desafio, a última pergunta do desafio, ser uma pergunta em Java. Prometo que é a última. Não vou mais lhe aperrear com o desafio de programação. E esse agora é um código realmente que, assim, se você souber, eu tiro meu chapéu para você mais uma vez. Porque isso aqui, coisas de... Estudantes de programação, iniciantes, não sabem o que é isso aí. Então... Deixa eu dar uma olhada. Pode dar uma olhada à vontade. Tá, então é um programa... A primeira frase ali, Public Class Program. Então é um programa de classe pública. Perfeito. Daí... Public Static Void Main. Isso não sei muito bem, mas ele tá perguntando para você inserir o preço por hora, daí embaixo é o dobro do preço por hora, não sei o que é isso, e daí o dobro de... Perfeito, perfeito. É isso? É isso mesmo, justamente. Você conseguiu entender... Agora me fala uma coisa, você esqueceu de uma coisa. Esse System Out Print, para você, o que isso aí significaria? Você traduzindo do inglês. System Out Print seria, tipo, do sistema... traduzindo para a letra sistema fora impressão. Pressão, print é pressão também? Eu não conhecia. Print pode ser tipo de você imprimir algo. Isso. Pode ser também print, pode ser tipo letra ou caligrafia? Acho que mais ou menos, não sei como é que eu traduziria print. Tipo escrita. Sim, sim. No caso daqui, a gente está falando pro computador que a gente vai estar executando um comando onde o sistema vai dar uma saída em forma de escrita, System Out Print, que seria justamente essa, Enterprise per Hour, né? Entrar com preço por hora. Que você... Então seria escrita, né? O print. Aí, só que aí nesse caso você traduziu justamente o que o computador já estava fazendo, né? Você traduziu já que ele daria, perguntaria, receberia, e ainda perguntaria o outro. E nesse caso a gente está mostrando que é um comandos que a gente está dando para o computador executar. A gente está falando para o computador execute, escreva isso na tela para o cliente ver, Enterprise. Depois embaixo a gente vai ter aí double é decimal, no caso, algo relacionado com decimal. Então essa variável vai ser um tipo de decimal, preço por hora. Ele vai estar lendo e armazenando essa minha variável, price per how, no caso. Então tu vê, tu sem saber nada de programação, primeiro contato agora com programação, olha, e fui eu, hein? Fui eu que isso fique registrado. Você só com o seu inglês, você entendeu o que o programa estava fazendo. Tanto do banco de dados lá em cima, quanto em Java, que é algo mais avançado aqui embaixo. Você pode não ter entendido muito bem os comandos, porque realmente isso aí é algo difícil de uma pessoa que nunca viu entender. Mas vê como você já tem praticamente meio caminho andado, né? Acaba Sim, isso me fez pensar, tipo, você falou do inglês técnico, né? Tipo, no inglês técnico é muito difícil, sabe? Porque você tem que aprender uma língua dentro de uma língua. Sim. Então, dentro da língua inglesa. Então, é mais difícil ainda. Se você conhece o inglês, daí esse código é facilitado para você. Agora, se você não conhece inglês, você tem que primeiro aprender o inglês para daí aprender o código, né? Justamente. Então, você falou que você, na faculdade... Isso, na faculdade e no outro curso que eu fiz, a dificuldade da galera é justamente o inglês, porque
Os comandos são óbvios. Você pode ver aí que o comando, eu quero que o computador execute uma saída para o meu usuário, na tela, escreva na tela do meu usuário, System Out Print, né? Então, assim, são coisas bem que o inglês já é meio caminho andado. Como o papo é sobre Uhum. tecnologia, a gente pode ver que programação não é um bicho de sete cabeças. É justamente a questão de você se dedicar, você dominar a língua, porque todas as linguagens de programação são em inglês. A gente existe infinitas linguagens de programação hoje em dia e todas elas são em inglês. Justamente porque o computador, ele interpreta a linguagem dele, mas que não, a criação dele foi realmente americana. Essa parte toda aí que a gente já sabe de tecnologia é mais lá na Certo. parte americana, né? Aham. Então, Bruno, você conseguiu concluir o desafio de programação, já pode iniciar sua carreira como programador, já pode dizer que eu lhe ensinei. Mas brincadeiras à parte, bora continuar o nosso bate-papo, que a gente está já encaminhando para o final.